Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o pastor Sami Anderson, pastor da IP Novo Mundo, em Limeira, São Paulo. Prazer receber você aqui, você que está aí nos acompanhando, passando aqui no nosso canal do YouTube. É muito bom sempre estar com você nas noites de quinta-feira. Você que já conhece ou você que é novo por aqui, então, por favor, não deixe de dar o seu like. Já vai aí, se você não gostar do vídeo no final, dá o dislike. Mas mais importante ainda é você assinar o canal, se você é novo por aqui. Não deixa de inscrever, apertar aí no botão inscrever, né? E depois ativar aí os sininhos de notificação para você receber bastante conteúdo aqui da nossa igreja, no intuito de abençoar a sua vida, de trazer a palavra que liberta, que salva, né? A palavra viva e eficaz do nosso Senhor, que cura as pessoas, que liberta, que mostra o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos que estão chegando. A gente dá aquele tempinho, você já sabe, é noite de quinta-feira. Hoje nós vamos noite de Vivendo com os Salmos. Você está acompanhando a série? O que é que você está achando? Deixa aí os comentários aí no vídeo, aí na parte dos comentários. Diz o que você está achando da série de Salmos, o que você está achando mais interessante, o que você não está gostando também. Aqui o ambiente é bem democrático, fique à vontade de você se expressar aqui, tá bom? É um prazer receber todos vocês no Vivendo com os Salmos. E nessa noite, o Salmo 31. Salmo 31. O cuidado de Deus com os justos. Você já parou para estudar um pouquinho sobre o cuidado de Deus com aqueles que o temem, com aqueles que buscam a Ele, com aqueles que são fiéis? Você já parou para estudar um pouquinho sobre isso? Então você é o nosso convidado. Venha para cá, fique aí, compartilhe com mais pessoas. Clica lá no botão compartilhar e já pega o link, distribui dentro do grupo de WhatsApp aí da sua família. Eu tenho certeza que toda a família tem um grupo de WhatsApp e você pode levar essa palavra para abençoar mais pessoas, tá bom? Então, naquele tempinho, você já sabe, para você ir chegando, para você ir curtindo, para você ir compartilhando, é aquele tempo que a gente sempre dá aqui, não é? Nós já falamos daqui diretamente de Limeira, estado de São Paulo, aqui é a IP Novo Mundo. Assine nossos canais, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, tá certo? É um prazer ter você aqui conosco. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui e pedir pela sua palavra nessa noite. Você é o nosso convidado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos manteve de pé até aqui. Te agradecemos porque a tua bondosa mão, teu cuidado, o cuidado do Senhor que nós vamos ver hoje, estudar hoje na tua palavra, está sempre conosco, com o teu povo, com os teus servos, com aqueles, ó Deus, que tu mesmo chamaste das trevas para a maravilhosa luz, que tu convertesse os seus corações, trouxesse para perto de ti e desse um nome que está acima de todo nome. Senhor, não temos como agradecer a tua bondade para os teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos agora podendo estudar a tua palavra. Nós, nesse momento difícil que estamos vivendo, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a toda a família que está sofrendo com esta pandemia, não só no sentido de perda de entes queridos, mas também no sentido financeiro. Algumas crises já estão chegando na mesa de algumas pessoas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, dá um coração sensível e generoso à tua igreja para poder cooperar nesse momento difícil, para que a gente se sensibilize com a dor do outro, se importe também com o outro, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ou não se importa com o seu irmão, esse amor tem algo defeituoso, diz João que é mentiroso. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o estudo da tua santa palavra nesta noite, te pedimos que o Senhor fique conosco, fique com aqueles que nos acompanham, abençoe a amada igreja do Parque Novo Mundo, completou mais um ano de vida, continue abençoando esse trabalho para a glória do teu nome. Abençoe a congregação desta igreja lá em Cabo Frio. Nós queremos
pedir que o Senhor continue abençoando aquele trabalho. Oramos por tudo isso e agradecidos por tua bondade e pedimos agora a iluminação do teu Espírito para lermos a tua palavra e entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Queria aproveitar aqui e registrar também, já fiz na oração, mas registrar o nosso abraço para a nossa congregação lá em Cabo Frio, que certamente alguns irmãos devem nos acompanhar lá. Deus abençoe a todos vocês. Vamos então ler o Salmo 31. Salmos, livro dos Salmos, o Salmo 31, diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu remiste, Senhor, Deus da verdade. Verso 6, aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor. Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma, o meu corpo, gastam-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos me consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos da morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua misericórdia, que reservaste aos que temem, das quais usa perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo, os ocultarás. Da contenda de línguas, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz súplice, quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede forte e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus amados irmãos. Você já deve estar vendo na tela o slide da nossa introdução. O Salmo 31, que estudaremos hoje, é um salmo onde Davi declara a confiança no cuidado do Senhor.
Você confia no cuidado do Senhor? Deus realmente parece que é um Deus que cuida de você? Ou é um Deus que, ao seu ver, não tem cuidado de você? A ideia do Salmo de hoje, Salmo 31, é que o Senhor sempre socorre os que o temem e são fiéis a Ele. E isso Ele faz por causa do seu nome. A gente vai ver isso no desenvolver da exposição de hoje. Veja o verso 3, como está destacado aí do slide. Veja. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do nome do Senhor, por causa da fidelidade a Ele mesmo, por causa do compromisso que Ele tem com as suas promessas, é por causa disso que o Senhor cuida de nós. Ou seja, por causa dele mesmo e de sua aliança, da aliança com o seu povo, como a gente vê no verso 19. Como é grande a tua bondade que reservastes ao que te temem, da qual usa perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor são para aqueles que são justos diante dele, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Nosso próximo slide, continuando a nossa introdução, a confiança no cuidado do Senhor é tão grande de Davi nesse salmo, que ele pode orar por livramento, preste atenção comigo, ele pode orar por livramento, confessar o que sente, tudo que ele sente dentro do seu coração, e depois tributar ações de graças no mesmo salmo. Veja, lamentar, pedir livramento, lamentar a sua circunstância, a sua situação, abrir o seu coração, rasgar a sua alma diante de Deus e depois tributar graças ao Senhor. É um salmo realmente que demonstra toda a confiança do salmista em Deus. Mas um salmo, mais uma vez, um salmo que não temos como identificar algum período histórico como pano de fundo desse salmo, algum período na vida do próprio Davi, que ele é o autor do salmo, pelo menos a epígrafe, aquele que está escrito em cima, ou supra-escrito no salmo, aponta para Davi. Então, a gente não tem um pano histórico, um fundo histórico, para determinar qual o período da vida de Davi. Então, ou seja, é para qualquer tempo, é para nosso tempo, é para a gente se apropriar dessas palavras. Então, vamos nos aproximar do texto, vamos para a exposição do texto. O tema de hoje, o cuidado do Senhor com os justos. O cuidado do Senhor com os justos. Veja, explicando um pouco o nosso tema, é o cuidado do Senhor com aqueles que Ele justificou, porque a gente já entendeu essa linguagem nos Salmos. O justo é aquele que pertence à aliança, aquele que Deus fez um pacto com ele, aquele que vive, não anda no caminho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Você se lembra do Salmo 1? Então o Salmo 1 é a definição do justo, de quem é esse justo. O justo prefeito que é apontado no livro dos Salmos é o Senhor Jesus Cristo. A gente também já disse isso. Se você não ouviu, volta lá na playlist do nosso canal e procura lá o estudo sobre Salmos. Aí você vai lá e vai acompanhar e vai ter lá a explicação desse justo do Salmo como sendo o Senhor Jesus Cristo. Então, o cuidado do Senhor com aqueles que pertencem à aliança do Senhor, a gente poderia dizer que o tema é dessa maneira. Além de mostrar a confiança do salmista em como o Senhor da aliança cuida do seu povo, a forma como o salmo é nos dado aponta para as implicações da confiança do salmista no cuidado do Senhor. Vejamos quais são essas implicações. Veja só. Vocês vão perceber que o que o salmista está dizendo é que ele confia no cuidado do Senhor, por isso que ele pode orar, por isso que ele pode lamentar, por isso que ele pode, ao mesmo tempo, dar ações de graça, porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele,
A gente vai ver isso no decorrer. Mas ele faz isso, a estrutura do Salmo 31, a forma como o escrito foi nos dado, mostra que o salmista tem a certeza desse cuidado, tanto que ele se comporta dessa maneira no Salmo 31. Esse é meu ponto. A palavra cuidado vai aparecer, a certeza na confiança de que o Senhor cuida, de que o Senhor é bondoso, que no recôndito da presença do Senhor nós estamos seguros, tá certo? Tudo isso tem nos Salmos, mas muito mais, o que está por trás dessa confiança no cuidado do Senhor é como ele se comporta, como o salmista se comporta quando ele escreve os Salmos, ou quando ele recita os Salmos. Então, vejamos isso. A estrutura do Salmo 31 demonstra quais as implicações da certeza do cuidado do Senhor. Só pode agir da maneira que o salmista vai agir porque ele tem certeza que Deus está cuidando dele. Só vai dizer as palavras que o salmista vai dizer aqui, a maneira como ele vai se comportar no Salmo 31, porque ele tem confiança que o Senhor continua cuidando do seu povo. Esse é o meu ponto. Então é por isso que a gente está falando do cuidado do Senhor, agora a gente vai ver as implicações. Pronto, se eu tenho certeza desse cuidado, tá, então como é que eu me comporto em relação a esse cuidado? É sobre isso que nós vamos ver no Salmo 31. Vamos lá então. Primeiro, podemos orar com confiança, é isso que você vai ver o salmista fazendo. Ele crê tanto no cuidado do Senhor que ele ora com certeza, com confiança. Segundo, podemos contar o que sentimos ao Senhor, podemos dizer tudo ao Senhor, podemos ter a certeza de falar tudo com Ele. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele não é alguém que vai fazer um ouvido, né? Os antigos chamavam ouvido de mercador. Eu não sei se você já viu esse ditado. Ouvido de mercador é aquele que faz de conta que está ouvindo, mas não ouve nada. E no final o mercador vai embora, passa e não ouviu absolutamente nada direito, não prestou atenção. O salmista pode rasgar a sua alma, o seu coração, porque ele sabe que o Senhor cuida dele e não vai ouvir de qualquer maneira o seu lamento. E a terceira parte desse salmo, que aponta para a sua estrutura, é que podemos reconhecer a bondade do Senhor. Podemos reconhecer a bondade do Senhor. Então vamos lá, vamos andando aqui com a primeira estrutura de hoje. Podemos orar com confiança. Já lemos o Salmo é muito grande, então eu não vou repetir a leitura como comumente a gente faz. Como costumeiramente você já está acostumado, a gente anuncia uma parte, a gente lê de novo e faz a exposição. Como esse Salmo é muito grande, para não tomar tanto do teu tempo e ser mais efetivo, mais objetivo, então vamos lá. A primeira coisa que o salmista mostra para nós como implicação de saber que Deus, de ter certeza que Deus cuida de nós, é que ele ora com confiança. Ele ora sabendo que o Senhor o ouvirá. Veja, você em nenhum momento vai ver Davi preocupado de como Deus vai fazer ou dizendo a Deus como ele vai fazer. Não. Davi vai mostrar na sua oração que ele está suplicando-se por livramento, mas ele tem a certeza, e ele declara no final do verso 7 e 8, o cuidado do Senhor. Se não é, vejamos. Veja, Davi começa o Salmo 31, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina os ouvidos, livra-me depressa. Veja que o salmista está chamando o Senhor para ouvir a sua súplica, para ouvir a sua oração. Por isso que a palavra livra-me está no verso 3, no verso 1 e no verso 2. É um pedido de oração por livramento. Está errado aí, né? Nosso slide, agora que nós percebemos, não é verso 3, verso 4. É verso 1 e verso 2, que mostra claramente que isto é uma oração por livramento.
É um pedido: livra-me por tua justiça, inclina os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Então, observe, livra-me aí é uma oração por livramento. Muito bem. Agora, ele vai orar e ao mesmo tempo demonstrar a sua confiança. O verso 3 e o verso 5 é chave para isso. Veja, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por que o Davi está pedindo, suplicando por livramento? Porque ele tem a confiança de que ele, o Senhor, é a rocha e a fortaleza, e não somente isso. Olha a continuação do verso 3. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Esse verso 3 é um dos versos mais importantes do Salmo 31. Veja, Davi demonstra a confiança de que o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o refúgio, o Senhor é cuidado conosco. Ele tem essa confiança por quê? Porque tem alguma coisa boa em nós? Porque Deus nos deve alguma coisa? Porque Deus é obrigado a cuidar da gente? Não. O salmista tem uma certeza por causa do nome do Senhor. Olha como é que ele coloca isso. Isso é extraordinário. A certeza do cuidado do Senhor não está naquilo que nós podemos fazer para mais agradá-lo ou menos agradá-lo. A certeza do cuidado do Senhor está porque Ele tem um nome a zelar. Ele é Deus que tem um nome sobre a terra. E Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai retroceder nas suas promessas, Ele não vai mentir, E Ele, por que tudo isso? Porque Ele tem uma aliança com o seu povo, e Ele jurou por si mesmo, por causa de Gênesis 15, na aliança que Ele fez com Abraão. Ele fez pelo seu nome, Ele jurou pelo seu nome, diz as Escrituras. Então, tenha certeza do cuidado do Senhor. Você pode orar como Davi diz assim: tu me conduzirás e me guiarás. Eu tenho certeza que tu vais me conduzir e me guiar. Veja que coisa maravilhosa. Não tenha dúvida do cuidado do Senhor, não tenha dúvida. Então, se você não tem dúvida, você ora desta maneira. Por mais que você saiba. E veja, e o verso 5, faltou o verso 5, né? Para a gente mostrar ainda mais essa confiança, essa razão dessa confiança. A razão da confiança do salmista é que Deus vai fazer por causa do seu nome, vai guiar e conduzir. E o verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Por que o salmista pode orar com confiança e pode orar crendo no cuidado do Senhor? Essas são as implicações, uma das implicações da certeza do cuidado do Senhor, é que a gente ora com confiança. A gente já disse isso, muito bem. Mas por quê? Porque é o mesmo Deus que nos salvou. E deixa eu dizer uma coisa, verso 5, você se lembra dessas palavras? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem disse isso? Sabe quem foi que disse isso? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Esse salmo é um salmo que aponta para Cristo, e a gente vai ver isso lá no Cristo no Salmo 31, mas o salmo que aponta para Cristo porque essas palavras estavam na boca do Senhor. E não só por isso, porque fala de remissão. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós fomos remidos dos nossos pecados por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, isso dá certeza, dá confiança na hora de orar. Como é que você está orando? Se você crê no cuidado do Senhor, você ora com confiança: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me ouvir e o Senhor vai fazer tudo conformidade à tua vontade, e eu tenho certeza que o Senhor me conduzirá e me guiará. Você ora assim? Essa devia ser a nossa oração, com confiança. Nós não estamos determinando nada que Deus faça, não estamos mandando nada de Deus fazer. Não, nós estamos dizendo assim: nós acreditamos no teu cuidado.
Por isso que nós estamos orando. Por isso que nós temos a certeza que o Senhor vai nos guiar. É assim que nós deveríamos proceder, meus irmãos. E tanto é assim que Davi tem tanta certeza que no final dessa primeira parte, ele se alegra no verso 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tu tens visto a minha aflição, conheces a minha angústia. Veja, ele não diz que não tem problemas porque o Senhor cuida dele. Não, ele tem a certeza que o Senhor cuida. E não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso. A declaração do cuidado do Senhor é que o Senhor não nos entrega na mão dos nossos inimigos, é que o Senhor não deixa que os nossos pés resvalem. Ele coloca a gente num lugar firme sempre, mesmo na nossa debilidade, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa inadequação. O Senhor continua firmado, ou firmando os nossos passos melhor. Muito bem, então, primeira implicação que está nessa primeira parte dos Salmos. Quando eu confio no Senhor, a implicação imediata é, quando eu confio no cuidado, que eu sei que Ele está cuidando de mim. Veja, aqui é em relação ao cuidado dEle para comigo, não o meu para com Ele. Tá? O cuidado dEle. Quando eu tenho certeza que Ele está cuidando de mim, quando eu tenho essa certeza, eu oro com confiança. Minha oração é nesse modelo do salmista. Eu sei que o Senhor me guiará, eu sei que tu me livrarás da mão dos meus inimigos, o Senhor vai me colocar os pés no lugar seguro. Eu sei. Eu tenho certeza disso. Isso não quer dizer que o Senhor vai fazer tudo aquilo que nós queremos. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está orando com confiança porque sabe que o Senhor cuida dele. Mas o que o Senhor vai fazer, aí é com o Senhor. Aí é a vontade do Senhor, que sempre é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos capítulo 12, verso 2. Então, o salmista não está dizendo, o Senhor tem que fazer. Não. Essa confiança aqui é dizendo, o Senhor vai cuidar. Eu sei. Eu oro porque o Senhor cuida. Se você não acredita no cuidado do Senhor, como é que você ora? Se você desconfia que Deus pode ser o tempo todo bom com você, por que você suplica? Qual motivação que você terá para suplicar? Você só pode suplicar a Deus alguma coisa porque você acredita que Ele cuida de você. Senão, se essa certeza não está no seu coração, sua oração é vã. Não vai surtir efeito nenhum, porque a gente não ora para mudar Deus. Presta atenção. A gente ora para nós sermos mudados e moldados à vontade dEle. À vontade dEle. Então, entenda. Motivação de orar é a confiança de que Deus cuida de nós. Porque de outra sorte, por que orar se você não confia que Ele cuida de você? Se você não acredita, não faz sentido, não é? Então o salmista diz, Ele vai me conduzir. Ele vai me colocar num lugar seguro. Não sei qual é, inclusive na glória. Pode vir a morte, Ele me coloca num lugar seguro, não tem problema. Mas Ele vai cuidar de mim. Ore com confiança. Ore dessa maneira. Segundo, vamos lá para o slide do ponto 2. Podemos contar o que sentimos ao Senhor. Esse escapou aí, né? Podemos contar o que sentimos ao Senhor. Veja. Podemos abrir o nosso coração ao Senhor. Veja como é que o salmista faz. Veja, para contar o que você sente a alguém, é porque você acredita que esse alguém vai lhe ouvir com cuidado. Você, por exemplo, escolhe muito bem as pessoas para abrir o seu coração. Ou, pelo menos, você deveria fazer isso. Não deveria, por exemplo, contar nas suas redes sociais, né? Não dá. Não dá. Apesar que tem muita gente fazendo isso. Mas você deveria procurar ou seus pais de forma espiritual, seus líderes, vamos dizer assim, né? Melhor. Esse pai espiritual tem uma conotação meio estranha, mas os seus líderes
eclesiásticos, da sua confissão. Você podia, no mínimo, você tem que fazer isso. Mas isso é o plano horizontal. Nós temos um ser superior a tudo isso, que nós podemos contar. Claro, ele nos deu os pastores, deu os irmãos, deu a comunhão dos santos, para a gente desabafar um com o outro, sim, é verdade. Às vezes a gente precisa de gente de carne e osso, né? Gente de carne e osso. Mas o Senhor nosso Deus é aquele Deus que pode ser o nosso ouvido, pode ser aquilo que aquele ombro que a gente quer escorar e falar tudo sem medo. Por que a gente pode fazer isso? Porque ele cuida da gente. Davi faz isso, veja que ele muda o tom. Ele estava numa oração confiante, agora ele diz assim, olha, veja a mudança de tom de Davi. Na minha leitura, até tentei mudar o tom aqui, para você entender que houve uma mudança. Veja como é que ele faz. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Espera aí, cadê aquele cara do verso 8? Cadê aquele cara que disse, não me entregaste à mão dos inimigos, tu me colocaste o pé no lugar seguro, tu me conduzirás, tu me guiarás, do verso 3, cadê? Não, agora Davi mudou aqui. Davi agora está podendo contar o que sente ao Senhor. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto, olha o sentimento aí, ó, me sinto atribulado, verso 9. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Esse é o sentimento de Davi. Veja, a palavra tristeza se repete no 9, verso 9 e 10. Vaso quebrado, verso 12. Entre outras coisas, Davi está abrindo o seu coração, mostrando o que sente, dizendo ao Senhor, o coração aqui como centro do comando, centro dos sentimentos, centro da vontade, não é? Então, veja, por que ele faz isso? Porque ele tem a certeza de que ele cuida de nós. A continuação disso, de 14 a 19, mostra claramente isso. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Veja, mas espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Todo esse tipo de sentimento que Davi tem sentido, não é porque, de alguma maneira, ele está olhando para a coisa errada e não tem tido fé suficiente no Senhor? Não. Esse é o nosso raciocínio, o nosso senso comum. Geralmente, quando alguém está chorando, lamentando, a gente geralmente pensa, olha, não está acreditando bem em Deus. Espera aí. Poxa, só vive chorando, só vive lamentando. Por quê? Olha, está triste toda hora? Calma. Sentimento adverso de tristeza, sentimento de angústia que nós sentimos é produto da nossa queda. O que ele não pode fazer é dominar nossa existência. É por isso que, confiando no cuidado do Senhor, Davi, imediatamente, quando ele se abre com o Senhor, ele pode também declarar sua confiança ao mesmo tempo. Não há incompatibilidade aqui. Parece que esse homem é louco, está dizendo que está triste, está dizendo que está como um vaso quebrado, depois diz, confio em ti, Senhor. Claro, claro. Esse é o segredo de nossa existência. É a confiança num ser que nos criou, que nos redimiu, que está nos redimindo, e que, mesmo nós tendo esse tipo de sentimento de tristeza, de angústia,
Mas isso não pode anular a confiança que nós temos nele, no cuidado dele. Por isso que Davi imediatamente diz: quanto a mim, verso 14, confio em ti, Senhor. E eu disse: tu és o meu Deus. Olha a declaração linda. Tu és o meu Deus, o meu ajudador, o Deus supremo. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhado sejam os perversos, emudecido na morte. Emudeça os lábios mentirosos que falaram insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Davi está dizendo assim: eu estou sentindo tudo isso. Mas quanto a mim, quanto o que eu tenho que fazer é continuar confiando no Senhor. Continuar sabendo que o Senhor resplandece o seu rosto sobre mim, que o Senhor cuida de mim. Vejamos o próximo slide. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele quem? Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro. A gente traz esse texto para cá para mostrar claramente que nós temos ansiedade, nós temos tristezas, nós temos angústias que nos perturbam por causa da nossa própria pecaminosidade, pela pecaminosidade que existe no mundo, pelo aquilo que existe no outro, aquilo que nos atinge, ou a nossa inadequação mesmo. Nós temos isso. Então, o que a gente faz? Lança sobre ele. Por quê? Qual o motivo de eu lançar a minha ansiedade, de eu abrir o meu coração em tristeza? Qual é o motivo? Porque ele tem cuidado de mim. Então, a segunda implicação da certeza do cuidado do Senhor é que eu posso lançar sobre ele minha ansiedade, lançar sobre ele minha tristeza, colocar sobre ele. Como eu faço isso, pastor? Lançando-se aos pés da cruz, confiando no que a cruz nos dá, em oração, em meditação, em súplica a esse Deus, dizendo: a isso é se lançar-se a Ele. Por quê? Por que você pode fazer isso? Por que você pode dizer ao Senhor que está triste? Porque Ele cuida de você e de mim. Às vezes a gente não pode dizer isso para outras pessoas, porque elas não têm o cuidado do Senhor conosco, como o Senhor tem o cuidado dele conosco. Nós, muitas vezes, dizemos as coisas às pessoas, elas nos ouvem, elas até dão umas boas palavras de conselho, choram ali um pouco com a gente, mas elas não podem cuidar de nós como o Senhor pode. Então, tenha sempre o seu conselheiro, seu pastor, seus líderes, seu irmão, aquele que você confia, mas não troque o Senhor por esses outros, que são também bênçãos do Senhor. Mas primeiro, vá ao Senhor nosso Deus, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Por quê? Qual é a causa pela qual Davi mostra confiança no Senhor, no cuidado do Senhor, no cuidado do Senhor? Veja que eu não estou me referindo à confiança no Senhor, não. Estou me referindo ao cuidado do Senhor. Entenda isso. Salmo 31 fala sobre isso. O cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então, por Ele cuidar de nós, Ele pode orar com confiança, Ele pode abrir-se. Por quê? Por causa da aliança. Não tem jeito. É a bênção da aliança que está mais uma vez lembrada no verso 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Davi está lembrando de que, quando ele abre o coração e diz que tem confiança no Senhor, confia no cuidado do Senhor. Por quê? Por causa da aliança. O que é aliança, pastor? O pacto que o Senhor tem com o seu povo. Ele disse que abençoaria todas as nações da terra em Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse isso, ele repetiu isso com Moisés, ele repetiu isso em Davi, ele fez isso no seu filho. Ele tem uma aliança com o seu povo e ele não vai desistir de nos salvar. E isso faz com que Davi diga assim: então eu posso abrir meu coração ao mesmo tempo, sentindo tristeza, dizer: mas o Senhor me salva.
Então vamos lá. Veja se não é assim a bênção de número 6, 22 a 26. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei quem? Os filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? Quem são os filhos de Israel? No passado, a nação israelita. E hoje? Todos aqueles que pertencem à aliança do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, são o novo Israel. Certo? Então essa bênção tem que continuar sobre quem? Sobre todos aqueles que professam Cristo como seu Salvador. Então entenda, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão. Arão era quem? O sacerdote, sumo sacerdote. E a seus filhos, ou seja, os sacerdotes da linhagem de Arão, dizendo: assim abençoareis. Como é que vocês vão abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o quê? O rosto sobre ti. Já viemos aqui falando nos Salmos da teologia da face de Deus. A gente já vem lembrando para vocês disso. Já falamos em 2 salmos aí. No seminário a gente trabalha isso melhor, né? Na nossa querida Exutel. Aproveitando aqui para falar de Exutel também. Então, assim, veja. A gente discute sempre isso. O rosto do Senhor voltado para nós é sinal de bênção. Sobre ti e levantar o rosto. Quando o Senhor levanta o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Quando Davi está pedindo, faça resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, o que é que ele está lembrando aqui? Sabe por que eu confio em Deus? Porque ele tem uma aliança com o seu povo. Ele mandou abençoar o seu povo dessa maneira. Então agora eu vou lembrar da face dele. Senhor, levante a sua face sobre mim. Então, qual a razão que eu e você podemos confiar a ponto de abrir o nosso coração para Deus? Qual a razão de confiar no cuidado do Senhor? Porque Ele tem uma aliança com o seu povo e Ele não vai voltar atrás. Olha, Deus não quebra contrato. Deus não quebra nenhum contrato, meus irmãos. Ele não é um homem. Terceiro, aliás, o que aconteceu aqui nos nossos slides? Pelo menos o meu que veio aqui. Veio o segundo, ainda tem o terceiro, mas no meu não veio. Tudo bem, mas vocês devem estar vendo o número 3 aí. O pessoal da técnica aí. Jaqueline não tem o número 3, mas nós teríamos sim a parte 3, a terceira implicação. Mas eu cito aqui para vocês, não tem problema. Estou pegando já aqui. A gente já cita, talvez não veio no slide que eu mandei, passei para a turma da produção aqui, mas fiquem tranquilos que a gente já vai acertar esse detalhe. Um minuto só, tá? Estou chegando aqui no que enviei, que deve estar aqui. Minuto, gente. Ao vivo é assim, né? Calma. Vamos chegar lá nos documentos. O terceiro aspecto que eu deveria ter mandado para lá, não sei se não foi, vocês ouvem com atenção que vocês compreendem. É que, por causa do cuidado do Senhor, nós podemos reconhecer a bondade do Senhor. Veja o verso 19, melhor dizendo, ao 24. Veja, Davi mudou de novo tom. Ele vem orando com confiança, depois ele abre o coração, rasga e demonstra confiança no Senhor. No cuidado do Senhor. E agora, ele no verso 19 diz assim, ele faz agora uma declaração, um reconhecimento da bondade do Senhor. Porque quando você confia no cuidado do Senhor, você reconhece que Ele é realmente bom. Por quê? Porque não existe nada em nós que obrigue ao Senhor cuidar da gente. Nada. Nós éramos em queda, vocês sabem disso, viemos dos nossos pais. Então não existia nada para a gente reconhecer a bondade do Senhor. Então entenda bem, a terceira parte é que ele reconhece a bondade do Senhor. Veja, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual os usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu esconderás das tramas dos homens,
no esconderijo os ocultarás. Da contenda de língua, bendito seja o Senhor. Veja, Davi engrandece aqui, que engrandeceu a sua misericórdia. O quê? A misericórdia é produto de quê? Produto do cuidado do Senhor. Para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da presença, não obstante eu ouvisse a minha súplica voz, quando clamei por socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Sede forte, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Veja só, observe que a bondade aqui é dirigida para os justos. A tua bondade que reservaste aos que temem. Reservaste aos que temem. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nos socorre com a sua bondade, meus irmãos. Mesmo quando uma cidade, veja, Davi está dizendo assim, ó, mesmo que uma cidade esteja sitiada, é o verso 22. O verso 21. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Veja, Davi está lembrando de algum episódio de guerra, certamente aqui. Uma cidade sitiada, uma cidade envolta de inimigos. Então, ele está pensando numa guerra, num produto de guerra. Ele está aqui dizendo que o Senhor livrou eles nos momentos difíceis. E veja, naquele outro, no verso 22 também ele diz, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante, ouviste a minha voz súplice quando eu clamei por socorro. Davi disse assim, olha, parece que Deus não está me ouvindo, parece que a bondade do Senhor caducou. Parece que não há mais nada para mim, eu estou excluído então. Aí ele disse que foi a pressa dele. Veja, nós devemos reconhecer a bondade do Senhor no cuidado dele para conosco, meus irmãos. No cuidado do Senhor para com a gente. Entenda bem, não é possível você e eu, depois de anos de convivência com o nosso Deus, depois de regenerados, salvos, não reconhecer a bondade do Senhor. O reconhecimento da bondade do Senhor é porque o cuidado dele é muito grande conosco. Muito grande. Quantos de nós não já passamos momentos difíceis? Davi está lembrando de dois aqui. Olha, teve um momento que a cidade estava sitiada, outro momento que eu achei que ele esqueceu de mim, me excluiu. E você? Quantos momentos teve assim? Quantos? Quantos que você enfrenta, que enfrentou, que tem enfrentado, principalmente nesse período que nós estamos vivendo? E que você pensou, olha, e ele depois não, ele vem e chega e mostra o seu grande cuidado e nos livra daquela situação. Nos livra. Por quê? Porque o Senhor continua cuidando do seu povo, porque Ele tem uma aliança com o seu povo, porque Ele ama o seu povo, porque Ele quer estar com o seu povo. Então, nunca esqueça de que a terceira parte aqui é a implicação de você acreditar no cuidado do Senhor, é que você sempre reconhece a sua bondade. Sempre. E aí, Davi, no final do Salmo, diz, e o que nós devemos fazer? Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais do Senhor. Há um Deus desse, que é bondoso, que cuida da gente. Aí o que a gente tem que fazer com todas essas convicções e certezas? Se fortalecer nisso. Esperar nele, confiantemente, para que assim a gente renove as nossas forças. Agora sim, voltando lá na tela, né, dos nossos slides, que está aí de volta, né, que a gente teve um probleminha aqui com a técnica e não mandamos talvez os slides da forma correta, mas já está aí de volta. Então vamos passar para Cristo no Salmo 31. Não é isso que está aí na sua tela? Cristo no Salmo 31. Cristo não só cita o Salmo 31 em Lucas 24, 46. Você já está acostumado, a gente sempre procura ver onde está a mensagem cristológica dos Salmos, sem procurar forçar, porque a gente entende que toda escritura, em certo sentido, aponta para Cristo, ela é cristotélica, o final dela é Cristo, tá certo? É o objetivo final. Então, sem querer forçar muito, mas você ouviu hoje que o verso 3 está na boca o verso 5 está na boca de Cristo na hora da morte.
Não, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Essa parte não, mas a primeira. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46 é o que está na boca do Senhor Jesus Cristo. Como é a demonstração viva do cuidado de Deus para com o seu povo. Cristo não só cita esse salmo, por isso que liga ele esse Salmo 31, mas ele é o próprio cuidado, a manifestação do maior cuidado de Deus para nós foi Cristo. Por quê? Porque Cristo não só apenas pode orar o Salmo 31. Veja, imagine Deus, Cristo como 100% homem, orando o Salmo 31. Dá para ele orar ou não? Dá para ele declarar a confiança? Dá para ele se abrir? Cristo se abriu ou não se abriu? Lá no Getsêmani, suando sangue, está abatida, Senhor, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas antes faça a tua vontade. A confiança, a declaração no cuidado do Senhor. Cristo reconheceu a bondade do Pai quando o jovem rico o procurou e dizendo que, bom mestre, ele disse, não, bom só um. Então, Cristo pode orar o Salmo 31, pode, mas ele é também o Deus do Salmo 31, porque ele cuida das suas ovelhas. Cristo não somente cuida das suas ovelhas, mas ele deu a vida por elas. Muito mais, demonstração mais clara do cuidado de Deus. Não esqueça, Cristo é 100% homem, 100% Deus, mas é a segunda pessoa da Trindade encarnada. Ele é Deus. Então, como Deus, ele não apenas ora o Salmo 31, mas ele fala também. Como homem, ora o Salmo 31. Como Deus, é o Deus do cuidado. Por quê? Porque a maior manifestação do cuidado de Cristo foi dar a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos tirar das trevas. Veja o próximo slide de João, capítulo 10, verso 13 e 15. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor não é mercenário. O mercenário não cuida de ovelhas. O mercenário vê vir o lobo e foge. Mas o pastor, o bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo, ele cuida das suas ovelhas a ponto de dar a vida por elas. Dar a vida por elas. Para que ninguém as arrebate da sua mão. Ele diz isso. Ninguém pode nos tomar, ninguém pode desviar o nosso caminho, nenhum lobo chegará e nos devorará, porque o bom pastor está de vigia, de sentinela. Entenda isso, meu irmão. E quais as aplicações, então, para nossas vidas, indo para o final do salmo de hoje? Primeiro, viva sabendo que você tem um pai, e que não é aquele pai distante, não. É um pai todo-poderoso e que cuida de você. Seu pai terreno, sua mãe terreno pode ter errado contra você. Seus irmãos, seu pastor, a autoridade eclesiástica, a autoridade civil. Enfim, todos podem errar contra você. Todos podem falhar. Todos podem ser inadequados para cuidar de você. Mas o Pai Celestial não. O Pai Celestial sabe dar boas dádivas aos seus filhos. O Pai Celestial já provou o seu cuidado quando deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Mas é um Pai tão bondoso que não deixou o filho na morte. Ressuscitou. Entenda. Viva isso. Não, isso não tem que ser teoria, isso tem que ser conversa de pastor. Isso tem que ser uma coisa bonita para... Não, viva. Viva essa realidade, você tem um pai. E não é qualquer pai, é simplesmente o Criador do universo. Deus Todo-Poderoso, isso é seu pai.
Desfrute disso, viva isso. Segundo, desfrute de sua presença. Como? Fazendo aquilo que está lá no verso 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Depois de constatar o cuidado do Senhor, depois de orar com confiança, depois de abrir o seu coração, mas mesmo assim manifestar confiança no cuidado do Senhor, depois de declarar, reconhecer a bondade do Senhor e agradecer, e fazer um tributo de ações de graça, tudo isso como implicações da certeza do cuidado do Senhor por ele, Davi instrui o que nós devemos fazer. Fortifique-se. Pegue essa verdade e se fortaleça. Está muito difícil, tá sofrido, notícia de morte, notícia de desemprego. É uma coisa séria, uma coisa terrível. Mas, por outro lado, você comeu hoje. Você talvez bebeu hoje. Você está protegido. Você já perguntou por que você não morreu? Você é melhor do que aquelas... Está certo que o número deve estar estourado com outras doenças para o meio, não tem problema. Mas é melhor do que aqueles milhares, não vou citar o número, mas milhares de pessoas que morreram nessa pandemia. Quem que nós somos melhor? Por que nós estamos vivos? Se não é a bondade do Senhor? Ou porque você usou máscara e álcool em gel? Tem pessoa que usou máscara e álcool em gel, nunca saiu de casa, comprava por fast food, ou por aquela empresa de entrega rápida, para não fazer propaganda aqui, né? Então eles compravam, os deliveries chegavam, as pessoas não saíram de casa, se contaminaram dentro de casa e morreram. E outros que nunca usaram máscara, nunca usaram álcool em gel, são negacionistas, muitos deles, e vivem aí no meio da rua, e aí? E nunca morreram. Cuidado do Senhor está manifestado todo tempo. Todo tempo o sol nasce, todo tempo a chuva cai, todo tempo. Os equilíbrios das coisas, das temperaturas, tudo está debaixo do controle do Senhor. Então, essas verdades deviam fazer o que comigo e com você? Nos fortalecer. Ore, desabafe, renove as forças de novo. Continue. Confie sempre, pois ele não quebrará a sua aliança. Ele não quebrará a sua aliança, meus irmãos. Não quebrará. Certo? Desfrute, ore, insista. Terceiro e último para a gente encerrar. Se o Senhor nos deu seu único filho, como a gente viu agora, não nos dará o que precisamos, o cuidado do Senhor é tão intenso conosco que Romanos capítulo 8, 32, um verso que eu gosto muito, que levo para a minha vida. Se o Senhor nos entregou o seu próprio filho, se ele não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele nem ao filho poupou para nos dar, para cuidar de nós, para nos tirar da vida errada, do caminho do inferno, se ele fez isso, o que é que ele não vai fazer no cuidado dele para a minha e para a sua vida? Cada vez mais que eu estudo os Salmos, além da sua belíssima e profunda teologia, é para a gente viver com eles mesmo, porque os Salmos é a teologia que nós deveríamos expressar. Mas não só expressar, mas viver. Por isso que o tema da série é Vivendo com os Salmos. Meus irmãos, a lição de hoje para nós, ela é tão importante, tão imprescindível, ela pode mudar a realidade da minha e da sua vida. A gente muitas vezes fala que acredita em Deus, mas não acredita no seu cuidado. Sabe por quê? Porque a gente sempre quer fazer, sempre a gente quer mexer nas nossas circunstâncias. A gente tem paciência, não tem paciência de esperar. A gente queria uma coisa que Ele não quer para nós. A gente queria uma vocação que às vezes a gente não recebeu. A gente queria um emprego que Deus sabe por que a gente não tem. A gente queria, às vezes, um outro pai ou outra mãe, mas Deus sabe por que nos deu o pai e a mãe que nós temos.
Os filhos a gente muitas vezes reclama. Então, se nós acreditarmos no cuidado de Deus, a gente passa a ver as coisas que estão em volta na nossa vida de uma maneira diferente, de outra perspectiva, de uma perspectiva mais confiante, mais alentadora para nós mesmos. Por isso que é importante viver os salmos. E viva a lição de hoje. Ore com confiança. Abra o seu coração. A gente tem problemas? Tem. Então converse com Deus. Mas nunca deixe de acreditar na sua bondade. Portanto, aí as considerações finais, independente das circunstâncias da nossa vida, nas épocas de bonança ou escassez, lembremos que já temos o que precisamos, a saber, o nosso Deus, que cuida dos que o temem, cuida dos justos, cuida daqueles que temem, que andam no caminho do Senhor. Que Deus seja louvado eternamente pelo seu grande cuidado demonstrado sobre nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus faça você caminhar seguro nos caminhos do Senhor, enquanto você vive essa vida debaixo do sol. Existirá novos céus, nova terra, chegaremos lá. Mas enquanto não, confie no cuidado. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós todos, de você e de mim. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pedindo a Deus que aplique a sua palavra em nossos corações, que você tenha uma ótima noite, que você deixe aí os seus comentários, você curta esse vídeo, compartilhe com mais gente. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado, Senhor. Ó Deus, quem cuida de nós? Nós mesmos? Como? Não conseguimos. Os governos, nosso pai, nossa mãe têm a sua limitação. Meus amigos também. Os pastores têm as suas falhas. Quem cuida de nós de verdade é o Senhor. Nós queremos declarar nossa confiança no teu cuidado, dizer que a gente sabe que o Senhor está cuidando da gente. A gente não quer apenas dizer, Senhor, a gente quer viver isso na nossa vida. Faz com que os meus irmãos que me escutam nessa noite também vivam isso, queiram viver isso e descanse nessa grande verdade. Temos que fazer nossa parte, sim, Senhor, mas fazer sabendo que o Senhor fará a sua é muito melhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer todas as nossas ansiedades. É também fruto da nossa falta de confiança no Senhor, no cuidado do Senhor. Abençoe o teu povo, fica com o teu povo e fique com aqueles também que nossos amigos que passaram por aqui e que ouviram, e aplique a sua palavra em seus corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por você ficar até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, assina aí. Acompanha IP Novo Mundo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até domingo, hein? Domingo, 9 horas, temos a live da transmissão do culto que é feito aqui, né? Até para chegar também na sua casa, se você não for cultuar. Por favor, não esqueça disso. É melhor você ir estar na comunhão dos santos de forma presencial. A gente está na internet, eu tenho dito aqui, o conselho já sabe disso, tenho dito o pessoal de mídia aqui, a gente está na internet para abençoar aqueles que, porventura, não puderam estar, ou para fazer bênçãos futuras. Você que nos acompanha, já foi para o seu culto, e aí você assiste em outro horário para ter mais ainda, né? Mas, por favor, vá à sua igreja, com cuidado, né? O uso de máscara, de distanciamento, álcool em gel, mas vá lá e adore o Senhor com seus irmãos. Caso você não esteja, nos acompanhe aqui, 9 horas da manhã, no domingo. Deus abençoe e até lá.